é difícil decifrar qual foi a jogada do Lula, então eu vou colocar aqui algumas hipóteses. O Lula, eu conheço um grande amigo do Lula que sempre chamou o Lula, ele chama o Lula de bruxo, tá? Sempre dá certo. Tem coisas que estão na cabeça dele e acaba dando certo. Ele é o bruxo, fala, não, porque o bruxo faz isso no bom sentido, o bruxo do Harry Potter ali, entendeu? É o bruxo. Por quê? Porque você pode imaginar o seguinte, o Márcio Macedo tem uma relação pessoal com o Lula. E o Márcio Macedo, para o Lula não é fácil afastar o Márcio Macedo, porque o Márcio Macedo foi muito importante na prisão política do Lula. O Márcio Macedo foi para São Paulo, era deputado por Sergipe, foi para São Paulo, cuidou da família do Lula. Então tem essa relação pessoal, e o Márcio Macedo também foi importante, porque numa época da crise do PT, ele foi o tesoureiro do PT. E não teve nenhum problema com Lava Jato, problema policial, nenhum problema. Então, também ele resolveu, naquela ocasião, tinha uma crise muito forte, e ele resolveu, tá? Ele e a equipe dele. Então, o Lula então, tem um custo pessoal alto no afastamento do Márcio Macedo. Tá? Aí você diz assim, bom, mas ele quer colocar o Boulos, porque o Boulos tem uma relação com movimentos sociais. Até a página 2. Ele tem com o MTST. Quando o Boulos foi candidato agora a prefeito, não teve um grande movimento ali, uma grande corrida de movimentos sociais em torno do Boulos. Não teve. Só olhar a campanha dele, você vai ver. Ele até procurou se aproximar de um outro grupo de empresários, etc., até do que ele estava certo, porque ele tentar agregar votos. Vamos lá. Então, se o Lula, vamos dizer assim, do ponto de vista da relação com movimentos sociais, não ganha tanto. O melhor nome para movimentos sociais está escanteado no governo dele, que se chama Gilberto Carvalho. O Gilberto Carvalho, na época da campanha do Lula, presidente, ele sim trouxe muitos movimentos sociais. Todo mundo sabe da relação do Gilberto Carvalho com movimentos sociais. Importantíssimo. No entanto, ele está no segundo escalão, ele está no cargo de Economia Solidária, secretário de Economia Solidária, Economia Popular e Solidária do Ministério lá do Trabalho, do Luiz Marinho. Está escanteado, realmente. Entendeu? Não tem esse protagonismo que ele já teve e tem condição de ter. Então, não é por essa razão. A razão é o palanque de São Paulo, tá? É eleitoral. Aí você tem que imaginar duas coisas que podem ocorrer. Ou ele está fortalecendo o Boulos para que o Boulos seja candidato a senador, já agora, em 2026, porque a esquerda vai precisar de candidatos fortes para derrotar o plano da extrema-direita de tomar o Senado, ou controlar o Brasil a partir do Senado, que é um risco realmente muito grande. Então, você fortalece o Boulos, dá a ele visibilidade nesse período até abril. Então, este é um cenário que justifica, que explica e tem uma lógica política. Porque você não ouviu da boca do Lula, o Lula falar, o Boulos não vai ser candidato. Também você não ouviu da boca do Guilherme Boulos. Isso é tudo bastidor. Tem pessoas que estão passando essa informação, jornalista divulgando, porque dos dois não saiu nada disso. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese é a seguinte: tira o Boulos do palanque. Por que tirar o Boulos do palanque? Porque quem teve 1 milhão de votos é candidato natural, seja a governador, ainda mais ele tendo sido candidato a prefeito, foi para o segundo turno, né, 2 vezes, ele seria natural que ele fosse candidato a governador, ou que ele fosse, de fato, candidato ao Senado, não mais deputado federal. É uma lógica. Então, o que é que você faz? Você leva ele para o Ministério e tira ele do palanque. Agora, o Boulos seria ingênuo a ponto de, o próprio partido dele, também ingênuo a ponto de, olha, tirou ele do palanque e ele vai prejudicar a carreira dele? Não, isso seria em troca de ser algo já construir, teria protagonismo, visibilidade para construir uma candidatura futura, seja a prefeito, que eu não acredito, porque na segunda campanha dele ele não foi bem, na primeira ele foi, na segunda ele não teve mais votos do que na primeira, deveria ter. Então, não acredito que ele venha a ser candidato a prefeito, mas essa seria uma lógica, fala, você vai ser nosso candidato a prefeito em 2028. Ou, de fato, ser um dos nomes para ser candidato a presidente em 2030. Mas, nesse caso, ele não iria para um ministério que é um ministério segmentado, isto é, vai falar com movimentos sociais, ele iria para um outro ministério, se fosse para 2030. Então, também não faz sentido. O que eu entendo que faça mais sentido nesse momento é ele, de fato, ser candidato a senador daqui a alguns meses. Vamos ver o que vai acontecer aí, porque isso está na cabeça do bruxo, vamos chamar assim, que é o Lula, que está muito ativo, fazendo todas as coisas, construindo o palanque e se destacando efetivamente como um grande, aumentando a popularidade internamente, se destacando como, mais uma vez, como um grande estadista, já sendo reconhecido, o que não estava ocorrendo, que muita gente estava achando que o Lula... Eu ouvi isso, até na esquerda, o Lula está velho. Tá? Mentira, entendeu? O Lula está velho, já não é o mesmo Lula de antes. Mentira, porque o resultado do governo dele é o mesmo de antes. Agora, você percebe o que ele tem feito. E no campo vamos falar isso daqui a pouco, e no exterior,
ele está se destacando como nunca. Quer dizer, já fez, ele era o cara e está de novo mais que o cara, entendeu? Então, já é uma, enfim, se consolida com uma liderança mundial maior do que era, porque hoje ele passou por uma grande injustiça que o mundo reconhece, que foi a prisão política dele, vítima de lawfare, e voltou à presidência derrotando um líder de extrema-direita, né, que perigosíssimo, que era o Jair Bolsonaro.